Esporte está de volta pela TV Semana, sempre lembrando que no semana.tv, que é o nosso site, você assiste a nossa programação em tempo real, né? E tem o facebook.com/TV Semana com os nossos programas disponíveis para você. Bom, vamos falar dos jogos, né? Que vão ser realizados hoje, da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Bragantino, rodada cheia hoje, hein? São 10 jogos hoje, vários pela segunda divisão. O Bragantino enfrenta o Icasa, né? E o time joga no Nabi Abichedi em casa. O Bragantino enfrenta o Icasa em casa. Foi claro, né, André? O Paraná pega o Avaí, lá no Dorival de Brito. O Joinville Esporte Clube enfrenta o América Mineiro, que está tentando reagir aí na competição, depois da perda de 21 pontos. Né? O recurso está para ser julgado, mas enquanto isso o América segue sem os seus pontos. A partida acontece no campo do Joinville. Vila Nova e Ponte Preta jogam no Serra Dourada, em Goiânia. ABC e Atlético de Goiás se enfrentam no ABC Paulista, no Frasqueirão, né? O time de Minas Gerais, que é o Boa, né? Boa Esporte Clube, enfrenta o Luverdense. O Boa joga em casa, joga em Varginha. Portuguesa, que não está fazendo uma campanha muito boa, né? Ela enfrenta o Náutico, jogando do Canindé. Santa Cruz e Oeste. E o jogo acontece no estádio do Santa Cruz, no Arruda, né? Sampaio Correia e Vasco, no campo do Sampaio Correia, no Castelão. E Ceará e América de Natal no Castelão. Ceará, América de Natal no Castelão, Sampaio Correia e Vasco no campo do Sampaio. Mas enfim, são 10 jogos serão realizados na noite desta terça-feira, válidos aí pela 25ª rodada da Série B, e tá aí os mineiros em campo, né, tanto o Boa quanto o América Mineiro, e o América tentando juntar os cacos aí para ver o que consegue fazer nesse campeonato, depois de ter perdido aí 21 pontos, por ter escalado, como todos sabem, um jogador de forma irregular. André. A América em busca aí desesperadamente, né, juntando os cacos aí para ver se consegue reafirmar o campeonato novamente, depois dessa perca aí por vacilo administrativo e jurídico. Então tem que correr atrás mesmo. Parece que conseguiu uma vitória em cima lá do Atlético Goianiense, ou do Vila Nova de Goiás de 1-0, né, Jorginho? Isso. Vila Nova de Goiás. Isso. 1-0 gol do Urbina, né? Isso. Deu uma reagida, né? Então aí, ver se ele sai da lanterna. Em consideração do nosso grande APA, né, americano nato aqui do Caratinga, e também o Ramalho, né, irmão da Karina, do Glass também, que mora em Belo Horizonte, que é americano nato também. Eu lembrei dele aí, como com a camisa do Facebook lá, com aquele coelhão lá. A vacoelhada, não é? Vacoelhada? Vacoelhada, isso. Torcida organizada da América, né? Então, um abraço aí, em consideração das duas pessoas aí. Estou aí torcendo pela América aí, que seja representante. E o ascendente nessa competição é o Boa, né? Vem dando uma reagida aí. Tomara que hoje consiga mais uma vitória sobre o Luverdense e fiquem entre os 8, 7 colocados aí. A grande missão do América agora é não cair para a Série C, né, Jorginho? O time que postulava o acesso à Série A chegou a liderar a competição, ficou entre o G4 muito tempo, e com a perda desses 21 pontos agora, a missão do Coelho é não cair para a Série C, a menos que consiga reverter lá no pleno, né, do STJD essa situação. Eu acredito que se o América não conseguir reverter essa situação no pleno, né, como você disse aí, dificilmente ele ficará na segunda divisão, porque ele é o último colocado, a situação é complicadíssima para o América, ele está a 12 ou 15 pontos, né, para sair desse buraco que ele se encaixou aí. Então a situação do América é bastante difícil. Torcer para que se ache aí um recurso jurídico para que o América, né, volte aí para o seu estágio normal aí, porque essa falha da diretoria do América, isso não existe mais no futebol hoje. Sempre vou repetir aqui, nem no futebol amador hoje a gente não vê fatos dessa natureza. Lamentável, né? Foi lamentável. Um descuido muito grande. Não adianta a gente querer crucificar aí, o STJD e isentar o América se o América cometeu realmente a falha, né? Que deve estar cuspindo marimbondo, a abelha é o Chico promotor lá de Belo Horizonte. O Chico Preto, né? Ele deve estar bravo demais da coisa. Nosso querido amigo, né? Doutor Francisco Santiago, um dos diretores do América, aqueles que almoça, janta, toma café, América dia e noite. Mas a vida é assim, né? O futebol tem dessas coisas. Só o futebol oferece pra gente emoções dessa natureza, né? Perde em campo, ganha, toma goleada, é jogador expulso no jogo importante, fatos dessa natureza aí, de tribunais. Então, futebol oferece esse tipo de emoção pra gente.
Muito bem, só para relembrar aqui a classificação da Série B, o Joinville lidera com 46 pontos. O Jeque. Ah, você lembrou? É o Jeque. Pois é, o Avaí tem 45, Ponte Preta 43 e o nosso nobre Vasta Gama também tem 43 e está na 4ª posição, compondo aí o G4. O quinto colocado, só para ficar aqui clara a distância entre o quarto e o quinto, né, é o Ceará com 40. E na famigerada zona de rebaixamento, a zona de rebaixamento da Série B, é uma dureza, né? O Icasa tem 21 pontos e abre aí o Z4, né, como se diz. A Portuguesa está na 18ª posição, a Portuguesa é a 18ª, portanto, com 19. Vila Nova, lá de Goiás, é o 19º com 17. E o América está com 15 pontos na 20ª colocação, portanto, é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. A distância do América Mineiro para o América de Natal, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de 11 pontos, ou seja, situação bastante complicada para o Coelho, né? Mais alguma coisa, gente? Sobre 4 rodadas, né? as colocações? São 4 rodadas e justamente nessa fase final agora, onde o América vai ter que encontrar com os times que estão no G4, dizer assim, lá no G4, no G6, os times que estão procurando a classificação para a primeira, o América terá que encontrar com eles, quer dizer, é pedreira, né? Então não é fácil, né? E por falar em Vasco, né, Jorginho? Quem nasceu na última quinta-feira foi a filha do Babu. Babuzinha. Que bacana, hein? Parabéns aqui pro Babu. Grande vascaíno, né? Sabe o nome dela, não, né? Hein? Sabe o nome dela? Ainda não tive com ele, mas eu fiquei sabendo através da mãe dele. E seja bem-vinda essa princesa aí, né, Babu? E que venha torcer pro galão da massa. Essa aí já é simpatizante, mas na verdade vai ser vascaína mesmo, que já comprou o uniforme nato pra ela completo já. Vou passar lá para parabenizar, porque a gente tem a melhor qualidade. Grande vascaíno. Uma linha, mas tá nas bom. entrelinhas também ele é atleticano. Né? Muito bem, vamos falar agora do noticiário nacional aqui, já era no noticiário nacional, mas complementar com a nova informação, que é essa aqui, ó. O STJD, que gosta de aparecer, né? Sobretudo nos momentos mais agudos das competições, ele pediu as imagens para analisar as desordens que aconteceram no Itaquerão e no Mineirão na rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva nem citou as palavras, mas enviou um comunicado via assessoria de imprensa para analisar, que solicitou imagens para avaliar os fatos ocorridos na rodada do Campeonato Brasileiro do último domingo ou do último final de semana, como queira. A ideia é verificar as possíveis irregularidades. As súmulas dos jogos ocorridos no Mineirão e Itaquerão relataram desordens nos jogos Cruzeiro e Atlético e Corinthians e São Paulo, respectivamente. Segundo Paulo Schmidt, né, procurador do STJD, a Procuradoria está requisitando para análise as imagens desses jogos com tumultos, desordens, lançamentos de objetos, cânticos ofensivos, dentre outros. Maiores informações após protocolo e divulgação das denúncias. Agora, cânticos ofensivos também já é uma forçação de barra tremenda, né? Porque a gente que frequenta campo de futebol, não constantemente, mas de vez em quando a gente vai em algum jogo aí, já fui no Mineirão, no Maracanã, e Patingão, vira e mexe, a gente tá lá, quando tem algum jogo, a gente sabe que esses cânticos ofensivos, é lógico que tudo tem um limite, mas eles fazem parte da história do futebol, do procedimento dos torcedores. A gente está havendo um certo rigor exagerado por parte do STJD, especificamente em relação a essa questão. Agora, se a gente falar, por exemplo, dos atos de vandalismo, das confusões, das brigas, aí, claro, tem que ser tomada alguma providência. Jorge. Tem muita coisa nisso aí que é palhaçada, que é falsidade, principalmente essa de cânticos ofensivos. O que é ofensivo? O que ofende a mim, às vezes não ofende a você, não ofende a você. Então esse papo aí não cola, você está entendendo? O que deveria ser feito, já era para ter sido feito, é os clubes sentarem, reunirem, como existia o Clube dos 13, para deliberar assuntos de natureza deles. Não se pode, André, um clube gastar o que gasta para pôr um time em campo, investir o que investe para contratar bons jogadores, ficar à mercê, ficar refém de uma meia dúzia de bandidos que vai a campo para quebrar, para tumultuar. Vem a justiça desportiva e esquece os bandidos, porque ela não é competente para julgar os bandidos. A competência é da justiça comum e não da desportiva.
Aí vem a Justiça Desportiva e pune os clubes. Ora, onde está o potencial dos clubes brasileiros? Onde está a força do futebol brasileiro? Ah, mas tem uma lei aí, não sei. Muda a lei. O que não pode é o honesto pagar pelo bandido. Não pode. É o justo pagar pelo pecador. O justo não pode. Há pouco tempo nós vimos aí o Grêmio ser punido por um ato, você está entendendo, que já foi divulgado e falado para o Brasil e para o mundo inteiro, que é daquela moça que cometeu uma injúria racial. Patrícia a Moreira. Moça já está lá na dela, está namorando, beijando na boca, e o Grêmio saiu fora do campeonato que estava disputando. Pelo menos até agora que está sob júdice ainda a questão. Então o Grêmio está pagando por isso. E quem cometeu o crime não está pagando e não vai pagar coisa nenhuma. Esses bandidos foram lá, quebraram lá o Corinthians, outros foram lá, quebraram lá o Mineirão, certo? E agora quem está correndo o risco de pagar essa conta aí? É o Atlético que vai ter que pagar os danos causados lá ao estádio. É o Atlético e o Cruzeiro, que nada tem a ver com isso, que poderá sim perder seus mandos de campos. Então tem muita coisa aí que os clubes também têm que sentarem, ser grandes, sentarem, reunirem, porque não pode ficar refém de uma meia dúzia de vagabundo. Tá tudo errado. André. É verdade. Esses vândalos e vagabundos filtrados aí, com a camisa do clube, né? No caso do Atlético, do Cruzeiro, não importa, e lá no estádio fazer a famosa cagança, né? Na torcida de cada um. Agora, você já pensou que cada torcedor que se sentir lesado pelas decisões do STJD e entrar na justiça comum, reivindicando o direito como sócio torcedor, como torcedor, que está incluso e escrito no Estatuto do Torcedor, como é que vai ficar essa situação? Dos erros que é cometido pelo o Superior Tribunal Desportivo, ele se sentir lesado e entrar na justiça comum contra isso, como já aconteceu em outras ocasiões aí, torcedores de clubes pegaram muito árbitros aí que o Tribunal Superior não julgou como erro, nem puniu e reivindicaram aí 10 salários mínimos. E aí, como é que fica a situação? Muito bem, André. Vamos fazer o intervalo. A gente vai voltar nesse assunto depois, no bloco em que destacaremos o Cruzeiro, para dar um raio-x aí da situação do Mineirão depois do clássico. Cadeiras quebradas, esses prejuízos que a gente já vem dizendo, e os procedimentos serão adotados aí após o ocorrido. Mas vamos fazer o intervalo, então, na sequência o assunto será o Galo. E o Calil não vai perder a chance de provocar o rival após uma vitória, né? O Calil voltou a provocar o Cruzeiro e disse o seguinte, ó, abre aspas para o Alexandre Calil: não é freguês, é cliente especial. Esse Calil é comédia, né? E a gente vai trazer na sequência também o atacante Luan comentando sobre a vitória em cima do rival, e o Luan que se machucou, né, gravemente. Ele deu essa entrevista antes de ter notícia da sua situação, saber realmente o que tinha acontecido com ele em relação a essa contusão ou esse problema que ele sofreu. A gente vai trazer todos esses detalhes na sequência, depois do intervalo, no bloco que destacará exclusivamente o Clube Atlético Mineiro. Até já.